Uma boa noite a todos, que a paz e a graça e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de nós, amém? Sejam todos bem-vindos, né, para essa série de estudos que vocês estão me ouvindo bem? Tá, a gente está com a concorrência aí, né, aí atrás, mas estão conseguindo me ouvir bem, né? Maravilha. A gente está, né, com... Oi? Ah, sim, Kleber deu uma sugestão muito boa, né? Caso você tenha alguma dificuldade por conta do som aí no fundo da igreja, você pode vir para frente, que os bancos aqui estão reservados para ninguém não, viu? Vocês podem ocupar as primeiras fileiras aqui do banco da nossa igreja, tá bom? Eu quero estender também as boas-vindas para aqueles que estão de casa nos acompanhando, sejam todos bem-vindos. E fica aqui também um convite especial para você também se organizar, fazer um esforço para vir de forma presencial aqui a nossa igreja, tá bom? Aqui juntinho sempre é mais gostoso. Tem algumas pessoas aqui que eu não conheço. Tem um jovem ali que eu cumprimentei ali rapidamente, né? É a primeira vez que você vem aqui? Não? É a segunda? Ah, a primeira vez que eu conheci. Como é seu nome? Como? Axel. Pronto, muito bem. Eu já não ouço bem ainda com essa Axel. Isso? E tem a senhora ali também que não é a primeira vez que ela não vem não, mas ela veio aqui já algumas vezes. Qual é o nome da senhora? Jaciara. Axel Jaciara. Seja bem-vindo. Mas alguém não, uma maioria aqui. E a senhora, moça, como é seu nome? Sejam todos bem-vindos aqui à casa do nosso Deus, tá bom? A nossa proposta de hoje é dar continuidade ao estudo que nós tivemos no domingo passado. No domingo passado, o nosso irmão e ancião Kleber, ele trouxe aqui justamente a proposta de a gente iniciar, né, um estudo um pouco mais atencioso, mais detalhado sobre o tema da morte. A nossa igreja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela tem, né, as suas doutrinas, as suas crenças, e há um bom tempo já vem sendo questionado por alguns grupos religiosos, não de um grupo de modo geral, mas alguns líderes de alguns grupos religiosos, sobre a nossa crença em referente a alguns aspectos, inclusive sobre a questão da morte, né? E muitos colocam, né, como a nossa igreja como uma seita, como uma forma como nós acreditamos de forma diferente de uma boa parte da maioria das igrejas evangélicas, quando se fala num assunto da morte. Então, Kleber, na semana passada, falou sobre a visão da morte no Antigo Testamento. A gente viu alguns termos, né, ali em hebraico, que nos faz justamente compreender melhor o texto. A gente viu também a importância de como o homem foi formado, né, porque isso nos dá uma visão do que é a morte. Se a gente entende a vida, fica mais fácil de a gente entender a morte. E nós vimos o quê? Que o homem, ele foi formado do pó da terra, foi isso? E Deus soprou em suas narinas o fôlego de vida. E que em alguns outros textos que Kleber aqui trouxe no Antigo Testamento, aparece como espírito, alma, que na realidade o espírito é o fôlego de Deus, né, que foi dado lá na criação, e a referência à alma, na maioria das vezes, é uma referência a nós, seres humanos, né? Veja que na narração de Gênesis, que foi colocado na semana passada, assim que Deus criou o homem, ele falou, e fez o homem alma vivente. E Kleber, né, trouxe aqui alguns textos que mostram, né, tanto do Antigo Testamento, como do Novo Testamento, a expressão alma se referindo a pessoas, e não nenhum tipo de matéria, né, um ser antimatéria, né, que está fora do corpo, tá bom? E hoje, a minha proposta hoje é justamente trazer o ensinamento da morte no Novo Testamento. Eu já vou dizer que eu não vou esgotar o tema, porque o tema ele é muito extenso. Eu trouxe aqui algumas coisas o máximo didático possível, o máximo resumido possível, mas a minha proposta aqui é instigar vocês, seja você membro da Igreja Adventista, seja você um interessado, um curioso, a você se aprofundar mais sobre esse tema da morte,
porque de fato você vai perceber que isso faz uma grande diferença na nossa fé cristã, tá bom? Então eu trago aqui três aspectos, né, que a gente vai estar trabalhando hoje à noite. O primeiro aspecto é como Jesus considerava a morte no Novo Testamento. O segundo aspecto que eu gostaria de trazer para vocês é quem e quando foi introduzido a doutrina da imortalidade da alma no cristianismo. A gente vai ver algumas coisas aqui importantes também. E por último, a gente vai ver como a volta de Jesus nos ajuda a compreender melhor o ensino da morte, tá bom? Então, basicamente, hoje nós vamos se deter nesses três tópicos, né? Como Jesus considerava a morte no Novo Testamento, quem e quando, né, foi aí introduzido a doutrina da imortalidade da alma no cristianismo, e como a volta de Jesus nos ajuda a compreender melhor o ensino da morte, tá bom? Lembrando, né, se você tiver papel, caneta, é bom anotar, porque os textos aqui eu vou tentar dar uma dinâmica melhor, tá bom? Aqui na frente, por conta do nosso tempo, como eu disse, eu não quero explorar, né, por completo esse tema, porque a gente não tem como, mas desde já eu convido vocês a abrir a sua Bíblia, aí em Lucas. Alguns textos eu só vou citar, tá bom? Mas é bom você anotar, mas eu vou fazer comentários em cima desse texto. E alguns outros a gente vai abrir. Nenhum texto eu trouxe aqui na tela, tá bom? Justamente para a gente manusear mais a palavra de Deus aqui no dia de hoje, tá bom? Então, Lucas, o Evangelho de Lucas. Lucas está no Novo Testamento, tá bom? É o terceiro livro do Novo Testamento. Você vai encontrar Mateus, Marcos e logo depois você vai encontrar aí o livro de Lucas. Você que está de casa também nos acompanhando, não deixe de pegar a sua Bíblia, tá bom? Pegue a sua Bíblia também, acompanhe os textos, anote e estude um pouco mais sobre esse tema. Você vai ver o quanto ele é importante para a nossa fé. Lucas, capítulo 8, versículo 49 a 56. Nos evangelhos, nós encontramos 4 referências ou 4 textos aonde envolve morte e ressurreição. Nos evangelhos de um modo geral, nós encontramos 4 referências, né, aonde nós encontramos morte e ressurreição, e em todas elas Cristo está envolvido. Uma delas é o jovem de Naim, né, que é a viúva, né, está ali a caravana, né, fúnebre, né, o cortejo fúnebre, né, o cortejo fúnebre, e Cristo para o cortejo, vê a mulher ali chorando, e vem a frase de Cristo: mulher, por quê? Porque choras, né? Não chores. E aí Cristo realiza um milagre da ressurreição. Uma outra referência, esse texto está, você pode encontrar esse texto no Evangelho também de Lucas, capítulo 7, versículo 11 a 17, foi o que eu acabei de falar, o jovem de Naim. E a outra referência que eu trago, que a gente não vai ler, mas eu vou só trazer para vocês, é a ressurreição de algumas pessoas quando Jesus Cristo morre na cruz. Você pode anotar aí, lá em Mateus capítulo 27, versículos 50 a 53, nós encontramos a narração ali bíblica de que quando Jesus Cristo fala, né, está consumado, né, entrega ali a sua missão, né, aqui na terra, morrendo ali na cruz, né? A narrativa bíblica diz que os túmulos, né, de alguns santos se abriram, mas eles só saíram no domingo na ressurreição junto com Cristo, tá bom? Então, esses são os 2 textos que a gente não vai ler, mas eu trouxe aqui como curiosidade para depois vocês pararem e dar uma lida, que faz referência sobre morte e ressurreição. Os outros 2 a gente vai ler aqui. Um já está na tela, eu acredito que você já abriu. Lucas, capítulo 8, versículo 49 a 56, né? Lucas, capítulo 8, versículo 49 a 56. E aí diz o seguinte:
Falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. É um trecho muito conhecido, né? É a ressurreição da filha de Jairo. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente, e ela será salva. A igreja está acompanhando. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João e Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. Eu estou agora no verso 52. E todos choravam e planteavam, mas ele disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabia que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-o pela mão, disse em alta voz: menina, levanta-te. Soprou-se o espírito, ela imediatamente lhe voltou, e ele mandou que lhe desse de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas lhe advertiu que a ninguém contasse o que havia acontecido. Então, esse primeiro episódio está relatado aí no livro de Lucas e faz referência à ressurreição da filha de Jairo, né, que era uma autoridade naquela época religiosa. O próximo texto, ele está em João, capítulo 11, esse texto nós também não vamos ler, abra sua Bíblia aí, está logo depois do livro de Lucas. João, capítulo 11, a gente vai ler os versos de 11 a 14 e depois de 43 a 46, tá bom? João, capítulo 11, versículo 11 a 14, e depois a gente vai pular para 43 a 46. Todos encontraram? Então eu vou ler, verso 11. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falava com respeito à morte de Lázaro, mas ele supunha que estivesse falando do repouso do quê? Do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Vamos agora pular para os versos 43 a 46. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo seus pés e mãos ligados com ataduras, e o seu rosto envolto em um lençol. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram até com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. E aí eu pergunto para vocês: qual é a semelhança que nós encontramos nesses dois textos que nós acabamos de ler? Pare um pouquinho e pense. Exatamente. Aqui nós temos aqui os dois textos referentes, que é o de Lucas, eu destaquei, Lucas 8:52, que nós lemos o seguinte: e todos choravam e planteavam. Ele, porém, lhe disse: não chores, ela não está morta, mas dorme. E o outro texto que nós acabamos de ler, que está aí em João, capítulo 11, o próprio Cristo também falando a mesma coisa, referente à morte, dizendo o seguinte: e tendo assim falado, acrescentou: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas eu vou despertá-lo. Então, sem dúvida nenhuma, Jesus, ele comparou a morte ao quê? Ao sono. E como o Kleber bem introduziu na semana passada, quando nós estamos dormindo, nós estamos em um estado de inconsciência. Nós não temos noção do que está acontecendo ao nosso redor. Então, Cristo, ele traz justamente um conceito de que a morte é como um sono. E depois a gente vai ver por que Cristo faz essa comparação com a morte como um sono, quando nós formos discutir o último tópico, que é como a gente pode compreender melhor a morte, quando nós estudamos sobre a volta de Jesus. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Quando a pessoa ela morre, qual é o destino final, geralmente, para o corpo da pessoa?
voltar ao pó. Mas antes de ir para o pó, existe um local que o corpo é levado para o cemitério, né? E, geralmente, a pessoa, depois que morre, né, tem todo aquele processo, e o destino final, justamente, é o cemitério. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta curiosa para vocês. Vocês sabem a origem e o significado da palavra cemitério? Seol. O interessante é que, muitas vezes, no mundo evangélico, existe uma compreensão que o cemitério é o Seol. Só que não é o Seol como sepultura, é como o Seol como inferno. E esse conceito de inferno é um conceito que eu acredito que nos domingos adiante a gente vai falar um pouco mais sobre isso. As pessoas acabam levando em consideração que quando uma pessoa morre, ou ela vai para o céu, ou vai para o inferno, ou fica entre um e outro, né? Que é chamado ali o purgatório. Só que nós não encontramos base bíblica para sustentar esse ensinamento. Nós temos algumas referências que, de forma isolada, nós podemos dizer coisas que a Bíblia nunca diz. E aí eu trago aqui uma regra que pode se aplicar a qualquer tipo de leitura que você estiver fazendo sobre a Bíblia. Primeira regra: nunca tire o texto do seu contexto. Porque dizem, né? Se você tira o texto do contexto, vira um pretexto. Então, se você pode, talvez, ouvindo uma pregação, e a pessoa ela cita um texto, e você não está atento ao contexto, claro que você pode ser levado a acreditar coisas que a Bíblia nunca disse. Claro que hoje não é o propósito hoje. Hoje aqui a gente vai estar falando sobre a questão da morte no Novo Testamento. Mas é importante você, ao ler qualquer tipo de assunto na Bíblia, está falando sobre a volta de Jesus, tente sempre contextualizar o texto que está falando sobre o assunto. E isso vai te ajudar muito a você compreender melhor o que a Bíblia quer dizer sobre aquele tema. Tá bom? Então, o cemitério, na realidade, ele traz justamente esse significado. Ele tem uma origem aí latina, a palavra cemitério, né? Que vou tentar falar aqui uma língua morta, né? Que é coemeterius, né? É a referência em latim para a palavra que nós conhecemos como cemitério. Só que na realidade essa expressão ela não vem de forma original do latim, ou seja, ela não foi criada no latim. Ela foi criada no grego. E a expressão do grego, da onde vem a palavra cemitério, é kometerion. Kometerion, que vem do verbo koiman. É basicamente isso aí. Que quer dizer, resumindo, o que eu coloquei aí na tela. Cemitério quer dizer, pois ajais, faz deitar ou eu durmo. Interessante, né? A palavra cemitério, de forma resumida, significa o lugar aonde eu durmo. Aí eu te pergunto, mas Alex, quem foi os primeiros a chamar um local, um terreno que é separado para colocar, né, os seus entes queridos que morreram, com essa expressão cemitério, que significa lugar de deitar, né? Ou aqui jaz, né? Geralmente nas lápides, né? Ali da pessoa tem ali, aqui jaz fulano, né? Aí tem a data, tal. É justamente uma referência a isso, que significa eu durmo. E quem primeiro colocou este nome foi os primeiros cristãos do primeiro século. Porque eles entendiam que a morte é como um sono. Porque foi o ensinamento que Cristo deixou para eles. Só que, infelizmente, com o passar do tempo, isso acabou se perdendo na maioria da cristandade. Porque algumas outras religiões, como o hinduísmo, né, essas religiões orientais, elas têm, de fato, uma crença sobre a imortalidade da alma. De que a pessoa morre, vai para outro espaço astral, ou então entra em um processo de reencarnação, né, que já é a base do espiritismo, né?
Mas em relação o corpo de religião do cristianismo, isso acabou se perdendo um pouco. E é justamente o nosso próximo ponto que eu trago aqui. Quem e quando foi introduzido a doutrina da imortalidade da alma no cristianismo? Já que Jesus Cristo ensinou que a alma ela não é imortal, que a morte é como um sono, um estado de inconsciência, né? Então, como isso começou a ser uma prática, um ensinamento, até mesmo uma doutrina dentro do mundo do cristianismo? E aí começa primeiro com essa pessoa aqui, ó, esse filósofo grego, Platão, antes de Cristo, né? Ele começou a trazer um ensinamento sobre o que é o homem. E ele, dentro da filosofia, e dentro também da sua convivência do panteão, né, grego, você sabe que os gregos, eles eram politeístas, né, que é justamente, eles acreditam mais de um deus, que tem Zeus, né, Atenas, tem lá, né, um conjunto de deuses lá. Então, Platão, ele bebia dessa filosofia, ou seja, ele tinha como base esse conhecimento de que existiriam vários deuses, já começa por aí. Mas sobre a definição do que é o homem, ele começou a trazer de que o homem seria na realidade dividido entre corpo e alma. E que o corpo seria na realidade a prisão da alma, o cárcere da alma. Então ele tinha uma visão de que o corpo era algo corruptível, e nós vamos ver que isso tem base bíblica, que de fato o corpo ele é corruptível, mas ele dizia não, o corpo ele é corruptível porque ele é justamente uma prisão de algo que é bom, que é justamente o que ele chama de alma. Então ele tem no seu ensinamento filosófico sobre o que é o homem, de que o corpo é algo mortal, mas a sua alma, ela não é mortal, ela é imortal, ela é eterna. Então ele fez a ligação, pois se algo é mortal, é porque não é bom, então não presta, que é o corpo. Então, se existe algo em mim que é imortal, então é algo bom, porque ela vai permanecer pela eternidade. E ele chamou isso de alma. Então, claro que tem alguns outros ensinamentos, mas de forma bem resumida é isso. Sócrates, ou Platão, ele tinha como essa visão do que é o homem. E aí nós temos um personagem que era judeu, era também filósofo, né? E também teólogo também, que ele pega um pouco antes de Cristo até depois de Cristo, que é Filon de Alexandria. Ele viveu ali entre 26 antes de Cristo até 50 depois de Cristo. E ele é responsável justamente em trazer uma nova interpretação do Antigo Testamento, uma releitura do Antigo Testamento. O que seria isso? Ele começou a propor que alguns textos, né, da Torá e dos profetas eram alegorias. O que isso significa? Eu vou dar um exemplo que recentemente foi até uma polêmica na nossa igreja referente a um pastor. Quando nós falamos sobre a criação em Gênesis, nós dizemos que o mundo foi criado em quantos dias? 6 dias. E no 7º dia Deus descansou. Então nós acreditamos da forma literal do texto, né? Da forma literal do texto. Esse filósofo, esse judeu, Filon de Alexandria, ele vem propondo uma nova leitura desse texto. Ele dizia, não, esse texto não é tão literal assim. Na realidade, Deus criou as coisas em um processo progressivo, lento, né? Em um processo um pouco mais distante. Então ele começou a dar margem até mesmo a uma ideia de evolução. É que depois, né, Darwin vem e traz, né, a evolução das espécies, da onde também alguns cristãos acabam também bebendo dessa ideologia. Mas aí, depois surgiu mais 2 personagens que foram fundamentais para o cristianismo.
que são esses dois filósofos aí e teólogos, que é o Tito Flávio Clemente, também que era de Alexandria, e Orígenes, que também era de Alexandria. E eles agora, bebendo desse pensamento de uma releitura do Antigo Testamento, eles começaram também a propor uma releitura do Novo Testamento, trazendo como base a ideia de Filon, de Alexandria. A partir daí, eles começaram a trazer um pensamento para o cristianismo de que o corpo, ele na realidade possui um ser dentro, que seria o quê? A alma, que é a ideia justamente principal de Platão. Então, a ideia que foi justamente divulgada, né, e ensinada no decorrer do segundo século em diante, foi que o ser humano, ele era composto de corpo, alma e espírito, que é a tricotomia. E isso seria de fato aí uma compreensão, né, de que o corpo ele é mortal, mas a sua alma não, ela continua vivendo independente do corpo. Esse ensinamento, ele veio ganhando força, mas na realidade a sua origem, ela não tem nem em Platão, nem em Filon, nem em Clemente e nem Orígenes. Na realidade, essa ideia, ela vem lá do Gênesis, a base da imortalidade da alma, que Kleber chegou até também a falar na semana passada, né? Jesus, né, a gente sabe que a eternidade estava ali envolvida na criação, e foi dado ali uma orientação aos nossos primeiros pais, para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque certamente eles morreriam. Mas a serpente, que lá em Apocalipse 12 identifica quem é, Satanás, o enganador, ele disse o quê? Certamente não morrerás. Então, a doutrina, o ensinamento sobre a imortalidade da alma, ela vem a partir do Gênesis também, da queda do homem e da mulher, trazendo justamente o enganador, Satanás. Então, Satanás, ele é o percursor, o originador dessa doutrina, dessa ideia da imortalidade da alma. E Kleber chegou até a fazer uma pergunta, né, que o pessoal ficou meio assim, e vem cá, Adão e Eva morreram ou não morreram quando pecaram, né? Aí o pessoal ficou meio assim, morreu de forma de espírito, tal. E eu vou até brincar até com Isaac lá em cima. Se nós compreendemos que a morte é a ausência de consciência, quando eles pecaram, eles deixaram de ser inconscientes? Não. Se a morte, que ela apresentou aqui na semana passada, se a morte é justamente a retirada do fôlego de vida de Deus, e o corpo que é pó, volta para o pó, aconteceu isso com Adão e Eva quando eles pecaram? Não, porque a graça de Deus não permitiu. Por conta da graça de Deus, foi que eles não morreram de forma imediata, mas eles perderam algo muito importante, que foi o dom da imortalidade, que a gente vai falar daqui a pouco, tá bom? Então, agora a gente vai para o nosso último tópico. Como a volta de Jesus nos ajuda a compreender melhor o ensino da morte. E aí, eu vou trazer alguns textos aqui para a gente ser um pouco mais dinâmico. A volta de Jesus será vista por todos. Está o texto aí, Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Eu vou escolher alguns textos chaves para a gente ler, mas é bom você anotar e você de casa também. Outra coisa que a volta de Jesus será, ela será como poder e grande glória. Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 30. Acompanhado por anjos. Mateus 16, 27 e também Mateus 25, 31. Nas nuvens do céu. Mateus 24, 30.
uma vinda pessoal e literal, que está lá em Atos capítulo 1, versos de 9 a 11. Esse texto a gente vai abrir. Abra a sua Bíblia aí em Atos capítulo 1, porque ele vai nos dar margem para o nosso próximo slide. Atos capítulo 1. Atos está logo depois aí de João, né? Eu acredito que sua Bíblia estava aberta no livro de João. E aí você vai encontrar o livro de Atos. Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. E aí diz o seguinte, todos encontraram? Atos capítulo 1, versículos 9 a 11. Dita estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando ele com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando nas alturas, para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Nós encontramos uma dificuldade em conciliar a ideia, o ensinamento da imortalidade da alma com esse texto, porque esse texto nos diz que Jesus, ele virá da forma como ele subiu, ou seja, de forma visível, como está lá relatado em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Se Jesus Cristo, ele vai vir a esta terra, e o ensinamento da imortalidade da alma nos diz que a pessoa, quando morre, ela de certa forma já recebe a sua recompensa, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Eu te pergunto, qual seria o real significado de Jesus voltar para esta terra, já que quando as pessoas morrem, ela já tem um destino? Mas aí, talvez uma pessoa que acredite sobre a imortalidade da alma, ela pode argumentar o seguinte: não, Alex, mas espera aí, mas e as pessoas que estão vivas? Né? Então Jesus Cristo, ele vai vir para as pessoas que estão vivas. Mas será que é só isso mesmo? Aí a gente vai agora maratonar em alguns textos agora. Abra sua Bíblia aqui, aí virá, né, repetidamente como um ladrão, né? Mas eu quero que vocês abram sua Bíblia aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. Todos encontraram? 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 51 a 54. E aí diz o seguinte, o apóstolo Paulo dizendo: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, em um momento, em um abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Verso 53. Porque é necessário que este corpo, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o corpo que é mortal se revista do quê? Da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e quando este corpo mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Esse texto do apóstolo Paulo, ele nos traz aqui evidências muito importantes para a gente compreender melhor sobre o estado da morte. Perceba, se a pessoa ela pensa que Jesus Cristo ele vai vir apenas para os vivos, esse texto aqui já nos diz uma outra coisa, e tem mais textos ainda que a gente vai apresentar aqui. O apóstolo Paulo nos diz que, primeiro, ele usa a mesma referência para a morte
que Cristo usou nos evangelhos que a gente viu. Veja que o apóstolo Paulo fala: nem todos nós Claro que ele está falando aqui sobre uma referência sobre a morte, reforçando a ideia de Cristo, comparando a morte como o sono, que é um estado de inconsciência. Até aqui tudo bem? Tranquilo? Pronto. O segundo aspecto que o apóstolo Paulo ele coloca aqui, que aí Platão ele coloca que o corpo é o quê? Corruptível. É um corpo mortal. Só que o interessante é que o apóstolo Paulo ele não para por aí. Ele diz que quando Cristo vier, o corpo que é mortal se tornará imortal. E o corpo que é corruptível se tornará incorruptível. Perceba que a referência que o apóstolo Paulo ele nos diz aqui não é algo sobre uma alma, como é compreensão, né, da maioria das pessoas no mundo evangélico. Porque a gente viu que o conceito também de alma na Bíblia é um conceito para pessoa. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo, ele ainda usa a expressão corpo, para justamente também não ter essa confusão. Então, o corpo que é mortal, na volta de Cristo, claro, se referindo aos salvos, ele se tornará imortal. Não é uma alma que está dentro do corpo que se tornará imortal. O outro texto que eu quero trazer para vocês é 1 Tessalonicenses, está aí próximo aí, capítulo 4, versículo 16. Primeiro Tessalonicenses, está aí pertinho aí, né, de Coríntios. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. E a gente também já vai ler o 17 também para ganhar tempo, que é o do próximo tópico. (16) 16 e 17. Encontraram aí? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E aí diz o seguinte: portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Pega isso aí, viu? Pega esse texto aí. Verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que foram ressuscitados. Está claro isso aí no texto? Pronto, então vamos continuar. Entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha aqui para mim agora. Olha aqui para mim. Se uma pessoa ela acredita sobre a imortalidade da alma, acredita que quando uma pessoa ela morre, ela recebe ou já o galardão do céu, né, da vida eterna, ou a morte eterna, que é o inferno, né, que emana ali eternamente, ou a pessoa ela está no intermediário ali, né, entre o céu e o inferno, né? Se ela acredita nisso, eu te pergunto, por que o apóstolo Paulo, ele nos diz que aqueles que estão mortos em Cristo irão ressuscitar? Aí você fala: Alex, mas o que tem a ver? Pare e pense um pouco. Lima descansou no Senhor. Lima foi um fiel mordomo, um ancião exemplar, um pregador da palavra, né? Uma pessoa que não faltava nenhum culto, visitava as pessoas que precisavam. Ou seja, Lima era uma pessoa que fazia aquilo de acordo com o que a palavra de Deus pede para ser feita. E Lima morre. Vamos levar em consideração a ideia da imortalidade da alma. Lima morre, pelo fato de ele ser um bom mordomo, ele vai para onde? Para o inferno? Para o céu. Ele vai para o céu. Vai para o seio de Abraão, né? Como diz lá a parábola de Lázaro. Que provavelmente a gente vai falar um pouco sobre essa parábola, né, Kleber? Então ele vai lá para o seio de Abraão. Ótimo. Se Lima já está lá com Deus, gozando da eternidade, qual é a necessidade
de quando Jesus Cristo vier ressuscitar Lima? Se ele já está lá, percebe que é algo incoerente? Percebe que não bate? Então, por isso que quando nós compreendemos melhor sobre a volta de Cristo, isso nos ajuda a gente compreender também sobre o ensino da morte. Então, se Lima ele já está lá, né, gozando da eternidade, por que ressuscitar Lima? Por que ressuscitar Lima? Se Lima já está lá, não é? Então perceba, a necessidade da ressurreição é porque Jesus, ele diz o seguinte: olha, eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar este lugar, eu vou voltar para buscar vocês, sejam aqueles que estão vivos, como o apóstolo Paulo fala de aqui, né, que eles também terão o seu corpo transformado, e aqueles que estiverem mortos serão ressuscitados. Então, irmãos, a palavra de Deus nos ensina de que a pessoa quando morre, ela não vai nem para o céu e nem para o inferno. E o entendimento sobre a volta de Cristo nos ajuda a compreender isso de forma bem melhor, de que é incoerente a gente acreditar desta forma, porque não faria sentido Jesus Cristo vir a este mundo e ressuscitar Lázaro, Lima, que já está lá com ele. Não é verdade? Mas como Lima, ele ainda está aqui com a gente, Jesus Cristo ele vem, e Lima não passou pela morte, Lima está vivo. O que vai acontecer com Lima? O corpo de Lima, que é corrupto, que está contaminado com o pecado, que é mortal, será revestido da incorruptibilidade. E o corpo dele, que é mortal, passível à morte, vai se tornar imortal, que é um dom de Deus. Compreenderam? Então perceba, a volta de Jesus Cristo nos ajuda a compreender que quando ele vier nas nuvens do céu com poder e grande glória, aí sim cada um vai receber o seu galardão. Uns para a vida eterna, outros para a morte, como Cristo fala lá em Mateus 24, que é texto que a gente vai estudar nos nossos próximos capítulos, tá bom? E aqui eu trago também a condição dos ímpios, que a gente falou dos salvos, não é isso? Abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 6. A gente já está aí, né? Chegando ao final. Apocalipse capítulo 6. Apocalipse é o último livro da Bíblia, viu, pessoal? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Encontraram aí? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 e 16. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderão nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disserão aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondermos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Se você for ler o contexto desse texto, está justamente no contexto dos flagelos, das pragas. E aqui está falando justamente do último flagelo, do penúltimo, né? Do penúltimo flagelo, o sexto flagelo, que é justamente a volta de Jesus, né? E a referência que fala sobre aqui é justamente sobre os ímpios. Os ímpios, eles não irão suportar a volta de Jesus. E, de forma complementar a esse texto, abra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Versículo 8.
2:8. É segundo, viu? A gente tem primeiro e segundo Tessalonicenses, para você não se atrapalhar. É segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E aí diz o seguinte: então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Então, quando Jesus Cristo vier nas nuvens do céu, com poder e grande glória, com todos os seus anjos, os salvos, vivos, serão transformados, os mortos serão ressuscitados, e os ímpios, vivos, eles serão mortos, pela manifestação da glória de Deus. Os salvos que estarão vivos, eles só não serão mortos, porque o seu corpo será revestido. Porque também, se a gente continuasse com esse corpo, contemplando a volta de Cristo, a gente não ia suportar, por conta da glória da volta de Cristo. Por isso que existe uma necessidade de transformação ainda aqui na terra, do nosso corpo, para que a gente suporte a volta de Cristo. Mas os ímpios, aqueles que rejeitaram, o convite de Jesus, eles serão mortos por conta da manifestação da glória do nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. Então, irmãos, os mortos, ímpios, eles vão continuar mortos na volta de Jesus, e os ímpios que estarão vivos quando Jesus Cristo vier, eles serão mortos por conta da vinda de Cristo. E eles vão permanecer ali no estado de inconsciência até o findar dos 1000 anos, que depois você pode ver lá em Apocalipse capítulo 20, né? Aliás, vamos ver esse texto aí, né? Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, em especial o versículo 5, tá bom? Para a gente ganhar tempo por conta do nosso horário. Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Aí diz o seguinte: os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Só que veja, esta primeira ressurreição, ele está fazendo uma referência ao versículo 3 e 4. 3 e 4. Eu vou só falar sobre o contexto. O contexto do capítulo 20 é o período de 1000 anos, que se inicia com a volta de Cristo e se termina quando a Nova Jerusalém ela desce do céu. Isso na Bíblia é o período de mil anos. Nesse período de 1000 anos, a terra ela estará completamente desolada. Não terá ninguém sobre a terra, exceto, que diz aqui, Satanás, né? O enganador ele estará preso aqui na terra durante esse período de 1000 anos, né? Por quê? Por que preso? Porque ele não terá ninguém para tentar, porque veja, os ímpios, eles morrem com a manifestação da vinda de Cristo. Os salvos são levados para o céu. Então não fica ninguém aqui na terra. Então Satanás ele fica aqui na terra preso por conta justamente dessa circunstância. Porque ele só está livre, Satanás, porque a função dele é matar, roubar e destruir. E Apocalipse depois ainda completa ainda, né? Ele também é enganador, né? Ele nunca se firmou na verdade, é o pai da mentira. Então ele só faz tudo isso porque tem pessoas para cair na sua artimanha. Mas no período de 1000 anos não vai ter nenhuma pessoa aqui sobre a terra. Os ímpios vão estar mortos e os salvos estarão no céu com Cristo reinando no período de 1000 anos. Só após esses 1000 anos que os ímpios serão ressuscitados e eles receberão justamente a punição, que é justamente a morte, né? A morte eterna. Que eu acredito que nos nossos próximos encontros nós vamos falar um pouco mais o que significa essa morte eterna, o que significa esse inferno, as expressões, né? E ficará, né? Eternamente,
né? Então a gente vai trabalhar esses outros textos. E por último, para a gente concluir, 1 Timóteo, abra sua Bíblia. A gente vai aqui finalizar. Quem possui a imortalidade? 1 Timóteo. Primeira Timóteo capítulo 6. Primeira Timóteo capítulo 6, versos 14 a 16. Todos encontraram aí? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 14 a 16. Que guardes o mandato imaculado, irrepreensíveis até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Paulo apelando, né, para Timóteo. Aí ele continuou, verso 15. A qual, em suas épocas determinadas, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Estão acompanhando aí? Verso 16. O único que o quê? Possui a imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem o homem algum jamais viu e nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. O único que é possuidor da imortalidade, quem é? Deus, Jesus Cristo. Não há nenhum outro ser que tem vida em si mesmo. Somente Deus, Ele é possuidor da imortalidade. Irmãos, a imortalidade que será nos dada, que foi dada aos nossos primeiros pais, Adão e Eva, é um dom. É um dom dado por Deus a cada um de nós. O ser humano por si só, ele não é detentor da vida. A nossa vida e a sua vida, ela é dependente de Deus. E a condição de imortalidade só é possível se nós nos manter ao lado de Deus. Nos mantermos, né, ao lado de Deus. Por isso que a compreensão da morte nos ajuda a compreender melhor o que Jesus nos ensina sobre a sua própria volta e nos ajuda também a compreender melhor qual é a importância do relacionamento com Deus. Porque quando nós defendemos a ideia de uma imortalidade independente de Deus, nós estamos dizendo que é possível viver eternamente sem Deus. Veja o quão sério é isso. Por isso é necessário nós permanecermos em quem? Em Deus.